Esse é mais um episódio do Pode Vivi? Hoje eu trouxe para você um convidado incrível. Ele é líder e sócio da WL Consultoria. Eu estou aqui com o Luiz e ele vai trazer vários insights, várias oportunidades para que você também evolua como empresário. Luiz, é um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, obrigado pelo convite, é uma honra. Pessoal, tudo bem? Luiz, você vai entender aqui no contexto da nossa narrativa que eu gosto muito de saber de histórias, né? Eu acredito que daí tem a essência do negócio, né? Daí a gente consegue chegar em como foi essa sua trajetória, em como você vê daqui pra frente que será. Legal. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como você chegou até aqui? Tem o metrô... Eu sabia! Como que eu cheguei até aqui? Como eu, né, vamos dizer assim, minha trajetória é um pouquinho, sei lá, vou e volto, não sei como é que eu explico esse começo. Mas o que acontece? Eu sempre fui da área da tecnologia, sempre vim, né, eu nasci praticamente na área de telecomunicações. Trabalhei na IBM, na Siemens e por aí vai. Mas eu sempre tive um pezinho na área da educação, sempre foi meu sonho, né? Dar aula, fazer alguma coisa voltada para isso. Então, em um determinado momento da minha vida eu saí um pouquinho, né? Fui terminar meus estudos, me formei, fiz filosofia, fui dar aula, só que aí as coisas acontecem. Eu fui convidado eu fazer um projeto, né? Que era do pessoal da Hacker Team, na época era entre outras coisas, eles davam aulas, ensinavam as pessoas a mexer com Linux e tal. E neste curso tinha uma parte, tinha uma grade lá que era ética hacker. Tá? O que é a ética hacker para eles? Não é ensinar ética, porque a gente não ensina ética. Eu não acredito que isso não exista. Mas falar o que é um hacker, porque... Por exemplo, o hacker hoje em dia todo mundo acha que é alguém que tem conhecimento e é malicioso. Não é. Né? A tradução literal é uma gíria, né, que vem norte-americana, e ela está falando de alguém que aprende muito, que ela estuda muito alguma coisa. Tanto que isso, eu estava estudando, vendo alguma coisa sobre isso, você vê lenhadores chamados de hackers porque eles se empenharam em entender, conhecer a árvore e tal. Então é uma coisa bem profunda. Aí veio que criaram lá a parte de acho que White Hat e Black Hat, que são os verdadeiros mocinhos e bandidos. Mas não é minha área, eu já não entendo muito bem. Mas o que acontece? Aí eu comecei a ministrar essas aulas, criei um conteúdo para essa molecada e tal, e comecei a participar, tal, dava aula para eles e tal. Aí fui convidado a ministrar a primeira aula online no Campus Party, o primeiro Campus Party que teve aqui em São Paulo. Aí eu fiz uma aula online. E aí foi indo, uma coisa foi levando a outra, acabei voltando completamente para a área da tecnologia. Montei uma empresa com outros 2 sócios, que é a WL Consult. E aí eu tô aqui, bem resumidamente, é isso. Bom, você já inaugurou educando, né? Porque a ressignificação de hacker, né, o que de fato traduz, imagino que você, empresário, também seja um hacker do seu negócio. E agora, falando sobre isso de uma forma positiva, né? Porque a gente vê o hacker como alguém que está fazendo algo errado. Mas na verdade não. O hacker é alguém que está estudando muito, tá? Tirando sua liberdade poética, a entender melhor aquilo. Aí ele fundo naquilo que ele tá querendo entender. Mergulha, né? Vai profundamente. Isso. E inteligência de negócio é sobre profundidade. Legal. Então faz todo sentido. Você já inaugura a sua fala também com educação, tecnologia e filosofia. O quanto dessas 3 áreas, e daí eu gosto de trazer bastante essa essência do empresário, porque faz sentido dentro de uma construção de diversas pessoas, o quanto da inteligência do seu negócio tem da sincronicidade dessas áreas. Olha, eu acho que é a essência, né, de cada uma delas. Eu não sou vendedor, começa por aí. Eu não sei vender, eu não sou um cara que vou conseguir fazer, né, igual o pessoal da Polishop lá. Não sei vender. Mas eu sei conversar. Sou uma pessoa muito tímida, muito, sabe, nossa,
Eu adoro ficar nos bastidores do que na frente. Eu não tenho familiaridade com câmeras, tudo. Mas eu sei conversar. Então, volta aquilo. É meio que um jargão, mas acontece comigo. Eu não sei vender aquilo que eu não compre. Então, toda vez que eu converso com um cliente, com um parceiro, com qualquer coisa, vão notar que eu estou falando, ou achar, de coração. Porque eu acredito naquilo. Por exemplo, a AWL Consult hoje é uma empresa de consultoria em telecomunicações e TI. Por que consultoria? Porque a gente entrega tudo aquilo que o cliente precisa. Antes a gente teve uma conversa, teve uma análise, teve um aprofundamento, um mergulho na vida daquele cliente, daquele parceiro. Então, a gente tentou se especializar cada vez mais e entregar as soluções. Então nós somos parceiros das maiores operadoras do mercado, das maiores prestadoras do mercado. Então assim, a gente tem uma equipe própria, parte técnica, um helpdesk próprio, por que é próprio? Porque além de dar todo o suporte de TI para qualquer cliente, para qualquer um, nós aprendemos o produto da qual vendemos. Então, por exemplo, um dos nossos parceiros é a Algar Telecom. Então, antes a gente entendeu tudo que eles têm para que o primeiro nível seja nosso, o suporte primeiro nível seja nosso. Então, aquele cliente, ele liga para a gente, vem falar com a gente primeiro. Então, é aí que a gente... Então, eu acho que isso tem muito a ver com filosofia, né? Você falou filosofia... Tecnologia, sua veia, né? Tecnologia tá inerente ali, né? E educação. Eu acho que educação, porque a gente precisa educar o cliente, vamos pensar dessa forma grosseira, mas educar ao que ele precisa. Porque isso é fato, tá? Como a gente dá suporte, como nós nos colocamos na primeira instância de, olha, a gente é a bucha de canhão e o general lá atrás também para você, a gente vai resolver tudo. Então a gente não vai conseguir vender um produto da qual a gente não vai dar suporte. Olha, compra isso aqui que vai funcionar. E vai mesmo. Então não é bem assim. Então a gente não consegue fazer isso. Tanto que nós não somos uma das empresas financeiramente falando mais ricas e mais grandiosas do mercado. Mas temos um nome bem conhecido. A gente começou sem um tostão no bolso. Uau. Batendo na porta, começando e tal. Então eu acho que a filosofia mata aí a trindade. Que eu acredito, a minha vida é filosofia. Tanto que eu acho que a gente comentou um pouquinho, né, antes. Eu consumo muito material de cultura pop, que eu adoro isso. Tirar meu estresse é assistir um filme, ler um gibi, ler um livro, isso que é o meu descarrego. Então, a gente trouxe tudo isso. E os meus outros sócios, basicamente, não são da área de educação. Um vem mais da área de vendas e marketing, o outro 100% tecnologia. Mas aí a gente casou essa união. Então eu acho que é isso, acho que a trindade tá aí, tá, né? Literalmente tá traduzida basicamente nesse aí. Formato. Isso. E é muito interessante, né? Como a minha atuação é direta com empresários, é bem fácil de identificar perfil. E aí você fala com propriedade, que não é, mas que tá aqui, né, tranquilamente vencendo essa timidez, ou até mesmo colocando ela de lado um pouquinho para trazer conteúdo, para educar de fato, né, quem tá te assistindo e tudo mais. E você trouxe uma frase: eu não sou vendedor. E eu acredito muito que essa habilidade de também entender, puxa, eu sou bom nisso, mas isso aqui eu preciso trazer pessoas, é uma habilidade empresarial de sucesso, né? Como é que você vê isso? Então agora partindo para um outro extremo, sendo um pouquinho, não sei se é arrogante, eu odeio me promover. Mas uma das coisas que eu acho que eu consigo transmitir é a liderança. Mas não no sentido de líder-chefe. Não, eu falo palavrão, eu falo besteira, eu brinco com todo mundo. Então é uma coisa bem informal. Todos meus colaboradores sabem disso. Mas eu sei designar, ensinar, porque eu não acredito em um colaborador entrar numa empresa sem treinamento. Perfeito. Então eu preciso treiná-lo no que eu quero. Ele não vem pronto. Eu posso contratar um CEO que já trabalhou sei lá, no grupo Pão de Açúcar, mas ele é treinado para o meu nicho, para o meu dia a dia. Então eu preciso treiná-lo para isso. E eu acho que eu consigo transparecer isso. Por quê? Porque
é a questão do treinamento e a questão do apoio. Eu não deixo ninguém sozinho. Então eu vou estar junto com aquele colaborador, com aquele parceiro, com aquele funcionário até o fim. Maravilhoso. Acho que é isso. Quanto disso você recebeu na sua trajetória? Desse apoio? Não sei te dizer, mas eu acho que muitíssimo pouco. É. Eu vou voltar para a faculdade. Uma das coisas que mais me deixava triste, e me deixa até hoje, tá? Isso eu falo com toda a sinceridade possível, é olhar uma pessoa e você admirar e falar quanto conteúdo essa pessoa tem. Que maravilhoso. Mas na hora de falar com aquela pessoa, ela não consegue te passar o mínimo. Mas tem algo errado. Como é que uma pessoa tem tanta coisa e vai guardar só pra ela? Então esse tipo de coisa que eu vejo que tem muito isso. Então talvez eu não tenha tido todo esse respaldo, mas os poucos que eu tive, aqueles poucos que me multiplicaram pra mim, acho que foi certeiro e foi crucial na minha vida. Essa pergunta é bem específica porque eu acredito que o nosso maior desafio é também a nossa maior habilidade. E é aí verdade. Você acaba de validar, né? Interessante, eu não tinha pensado nisso. Então faz muito sentido na questão da construção, inclusive, de que você é, da sua bagagem, de tudo que você tem a também doar para o mundo, né? Que é o que você está falando. Traz aí um contexto de apoiador, E daí, passando para o nosso ponto aqui da essência do serviço que você apresenta, como é que você acredita que pode ajudar os empresários a tecnologia? Primeiro, desistir dela. Uau. Primeira coisa, eu acho que assim, eu tenho que ser um pouquinho filósofo, né? Igual Nietzsche, eu olhei lá pro abismo, né? Bom. Então, mas enfim, por que esquecer da tecnologia? Eu não estou sendo literal. Tá? Não quero que a pessoa... eu vou viver no tempo da pedra. Não é isso. Eu assisti o seu podcast anterior. Okay. Eu vi que vocês comentaram alguma coisa da tecnologia. Até estava com o Túlio, né? E ele falou que essa parte de tecnologia tal, igual, por exemplo, hoje as IAs. A moda é IA. A WL tem solução de IA. O que você precisar. Mas a sua solução necessária é a IA? Uma outra coisa que eu acredito muito, meus sócios não compartilham muito comigo, mas eu acredito nisso. Numa SDR bem treinada. Numa pessoa que vai abrir portas para o comercial. Sabe aquela pré-venda? Vai te ligar, vai conversar, vai te sondar. Tá? Pô, você tem interesse, beleza. Então o comercial vai ligar para você. Isso começa a questão de relacionamento. Eu preciso construir um relacionamento. Perfeito. Para construir esse relacionamento, uma IA, uma tecnologia não vai fazer. A tecnologia tem que trabalhar para você, não o contrário. Então é aí que, poxa, eu tenho lá tantos colaboradores, eu preciso mensurar tempo, uma série de coisas, tenho que ter uma forma de me comunicar com o cliente. Ótimo, isso é a tecnologia. Mas quem rege tudo isso é você, o humano, o ser humano. E é perfeito, né? Porque a gente fala muito sobre tecnologia quando a gente vai para um campo de agilidade, de segurança até, né? Com relação ao LGPD, tudo que a gente tem aí no mercado e legislação, inclusive. Mas essa agilidade é que preço, né? Você também falou agora há pouco sobre os treinamentos, sobre como conduzir, direcionando isso para as pessoas que estão no seu time. Então acho que é importantíssimo também a gente trazer esse ponto, né? Volta um pouquinho o que você acabou de falar. LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também não sou especialista. Você é especialista. Quantos te perguntaram antes de implantarem qualquer coisa, ou não implantarem as regras mínimas de LGPD dentro da empresa? Uhum. Né? Já ficou aquela coisa. Porque assim, eu conversei com muito pessoal de escritório e tal. A primeira coisa que eles falam, não, eu já tenho uma advogada tratando. Uhum. Não, mas o que é tratar? Isso. Não, ela sabe tudo da lei. Então, tudo bem. Ela vai cuidar de toda a parte jurídica. E um bom advogado que cuida bem e entende bem de LGPD, a primeira coisa que ele vai falar assim, como está a proteção interna? Como está o treinamento interno? Uhum. Por que treinamento? Por que proteção? Exemplo, uma das coisas que falta muito ainda, talvez na
na cultura brasileira é correr atrás do TI primeiro, antes de fazer qualquer coisa. Por quê? Como é que está o seu e-mail hoje? O seu e-mail é protegido? Tem um mínimo de regras de proteção? Lógico que tem o fator humano, mas a gente está pensando ainda só em tecnologia. Dentro da sua rede, isto é, onde estão ligados todos os seus computadores, tem alguma regra mínima de proteção? Existe um antivírus minimamente ativo? Quem pode ver isso é a TI. Então, quer dizer, a LGPD para esse pessoal não está ativa. Você comprar um antivírus, se você adquirir um antivírus gratuito, você não está protegido. Então eu falo, uma vez eu conversando com uma pessoa, eu falei que se tiver uma auditoria, e isso está acontecendo, você pode até complementar isso para mim, Vivi, se existe uma auditoria, um auditor da LGPD bater lá dentro, quero ver como é que tá as coisas, a primeira coisa que ele vai ver é, esse gargalo aqui, você não tem proteção, você não tem um mínimo de orientação dos seus funcionários para não fazer tal coisa. Peraí, então não importa quem cometeu um crime possível, você deixou ele ser cometido, então você já é culpado. Me corrija se eu estiver errado no que eu falei. Não, você não está errado e você me traz bastante insumo aqui para trabalhar essa questão. Porque o que acontece no primeiro ponto, eu não vou nem além se o fiscal chegar lá e tiver uma tratativa dessa, eu vou dizer assim, se ele chegar na empresa, possivelmente quem vai atendê-lo não sabe sobre a LGPD. E daí a gente... E ele vai perguntar, né? E ele vai perguntar, tá, quem é o responsável aqui? Oi? Né? Então, assim, e daí também existe um aspecto que é a complexidade que se dá para as coisas. Uma das formas de eu trazer aqui a inteligência de negócio e sincronizar as pessoas responsáveis nesse caminho é exatamente essa. Poxa, eu não preciso trazer uma linguagem num treinamento jurídico para um colaborador complexo. Eu posso dizer para ele assim, olha, LGPD se traduz aqui numa esteira de dados e dá ali elementos na linguagem dele que ele vai saber entender e atender esse fiscal da forma dele, resguardando a empresa. Por isso que eu acho que também, de novo, me corrija se eu estiver errado, você não tem um treinamento de prateleira. Você tem uma customização de um treinamento para aquele... Exatamente. Para aquela empresa, para aqueles do jeito que eles precisam. Então você vai transformar essas palavras, né? Pronto, personalização. Sim. Até porque muitos empresários não vão para o caminho da regularidade porque tem uma barreira. Puxa, ou isso vai custar caro, ou é muito difícil. Não, para mim não precisa, eu tenho um pequeno negócio. Poxa, como não? Né? E daí dentro do contexto LGPD ainda tem a questão das parcerias, né, Luiz? Que, poxa, para quem você está transmitindo esses dados? Essa pessoa tem consciência dessa responsabilidade? Você sabe que aquela coisa simples de mandar uma foto entre um e outro, você já tá longe dele. Exatamente. E as pessoas não entendem isso às vezes. Às vezes uma palavra que você está numa recepção, conversando com outro colaborador, você fala uma coisa assim meia, sei lá, e tem um cliente, tem uma pessoa, tem um estranho no ninho ouvindo aquilo. As pessoas não têm isso ainda. Então, eu acho que falta, antes de mais nada, esse tipo de treinamento. Então, coisa que você faz, né? Faço, inclusive a conscientização e educação então, dos colaboradores. A culpa é minha. A culpa é das estrelas. Nossa, eu até falei isso num outro podcast, eu estava comentando. Eu acho que nós, se a gente tem um pouquinho de conteúdo e tira um pouquinho fora a arrogância, não, a gente tem. Precisamos repassar. Uhum. Então eu acho que, poxa, eu tô aqui, ó, Vivi, sou eu, tal, vem falar comigo, eu te ajudo. LGPD, você não entende, vem falar. Tem que ter isso. Então é uma responsabilidade social e empresarial que a gente tem que ter também, né? Isso, e o podcast nasce com esse propósito, Maravilha. sabe? De conscientizar, porque, poxa, não é por mal, às vezes a pessoa não sabe de fato. Ela não sabe, inclusive, o contexto que ela vai ser inserida, de muitas vezes o fracasso da empresa por conta de uma autuação. E a multa é pesada, né? Poxa, né? E aí, não, mas isso aqui não pega no Brasil. Poxa, como não? Tá acontecendo. Sabe o que falaram pra mim uma vez? Falaram assim, não vai acontecer, eu sou uma empresa pequena, não vai chegar pra mim. Eu falei, olha, eu sei lá, eu vou vir na minha cabeça agora. Você imagina que se você tem internet, não tem? Eu tenho. Você sabia que uma pessoa maliciosa que queira fazer qualquer coisa errada na rede, o que ele pode fazer? Ele pode usar seu escritório, a sua internet como um trampolim. Então qualquer coisa que vai acontecer, se a hora que for bater o IP, fizerem uma pesquisa, se a Polícia Federal for pesquisar, pode chegar até você.
Até você explicar que não partiu daí tal coisa, você já foi autuado. E você está preparado para isso? E aí o risco é altíssimo, porque daí você vai precisar de fato de uma habilidade técnica para te defender. E jurídica. Jurídica e não preventiva, que daí vem a questão do apagar incêndio. Né? Quando eu não gosto de, sabia? Esse negócio eu ouço tanto, eu tô apagando incêndio, mas faz parte de todo empresário pequeno. Não faz. Não faz. Uhum. Então, dentro do contexto, se eu coloco ali um regramento, se eu treino pessoas, puxa, a responsabilidade, porque no maior dos casos isso daí é da empresa. Ei, não, você é um gestor de dados. Então, a responsabilidade também é sua. Você sabe uma coisa que eu vejo também? E é engraçadíssimo isso. Às vezes uma resposta... Vamos voltar no cenário que você falou. Chegou o fiscal lá. Quem cuida dos dados, da proteção dos dados aqui? A pessoa não sabe falar, não sei. A pessoa não está treinando e fala, olha, não sei quem é, mas sei que existe uma empresa de TI que cuida para nós. Então estamos caminhando. Deixa eu falar com eles. Pronto, eles vão direcionou, tá ali. Exatamente. Né? E aí você trouxe também a questão dos sites, dos sistemas, de trazer o TI para essa conversa, porque é importantíssimo. Na maioria das vezes, o dono ou o líder ou aquela pessoa que está à frente, ela não tem a habilidade técnica do TI. E nem deve ter. Mas ela tem um apoio. Falou tudo, o apoio. Eu não sou o rapaz que faz tudo, mas eu conheço o telefone dele. É isso que tem que ser. E eu acho que falta um pouquinho disso. Cada um no seu ramo, no seu nicho, e tá certo, é isso que tem que ser, porque cada um se especializa naquilo. Se você faz muita coisa, muito, você não é bom em nada. Então, fica no que você é bom, tenha o apoio. Eu não sei nada de parte jurídica, o que eu faço? Nos meus parceiros. Daí você vem e diz assim, pode, Vivi? Aí Vivi fala, não, nunca. Jamais. Mantenha seu réu primário. Sai daí, corre. Luiz, dentro da sua trajetória, diz pra mim um caso real, assim, que a solução, a tecnologia trouxe ali um contexto de alavancagem. Um caso de cliente, ou enfim, de situação que você... Eu vou falar de dois. Não vou citar nomes porque eu não pedi licença para citá-los, mas são dois casos reais. Um era uma pequena dedetizadora que trabalhava lá, a esposa e o marido, e tinha os colaboradores assim terceiros que eles contratavam para fazer dedetização, desentupimento e por aí vai. E ele não conseguia tratar a demanda que ia chegar. Então as pessoas ligavam, pediam, então ele não conseguia. A gente conseguiu implantar um sistema para eles de atendimento, de tudo certinho, tal, que ele conseguia. A pessoa caía numa URA, numa unidade de resposta auditiva, falava, dava o anúncio da empresa, perguntava qual setor que ele queria. Aquilo caía onde? Aquela ligação, aquele chamado, aquele tratamento caía onde? Ou no marido ou na esposa. Só que caía no setor responsável. Então ele já atendia aquilo imaginando que era o setor. O que ele tinha? Dedetização. Opa, você pediu dedetização. O que eu posso te ajudar? Então assim, aquilo foi tão rápido para ele. E isso eu estou falando, tá? De um conceito omnichannel. O que é o omnichannel hoje no mercado? É quando você integra todas as plataformas de comunicação de uma forma mais objetiva e mais rápida. Então ele falava por WhatsApp, rede social, tudo, numa única tela no computador dele, bem mais rápido. Por voz, tudo certinho. E ele sabia, por exemplo, quantas pessoas ligaram, ele não conseguiu tratar, não foram atendidas, quantas pessoas mandaram mensagem, e isso foi muito mais rápido para ele. E por essa mesma plataforma ele já falava, já se comunicava com os seus colaboradores, Perfeito. Já marcava o serviço, então isso foi muito rápido para ele. E daí une esse caso que você está me dizendo, une a agilidade, a segurança, porque dentro do contexto geral, imagino que já tem ali as habilidades de visualizar a segurança dos dados e tudo mais. E agora vem a parte mais chocante, foi o preço, foi muito caro. Foi caro, olha, eu comprei meu Porsche por causa desse agora desse carro. Entendi o Porsche. Parado ali ele tem um custo mensal de R$200. Uau. Isso não é mentira, isso é verdade.
as pessoas acham que uma tecnologia boa é muito cara. Lógico, se eu tenho 2 pessoas é uma coisa, se eu tenho 200 é outra coisa, né? Proporcionalidade. Mas o custo é muito mais baixo do que eles imaginam. Fizemos um caso de um hospital também, aqui do interior de São Paulo, que estava tudo, ele não tinha nada. A gente conseguiu. Revemos contratos com operadoras, arrumamos a parte interna, toda a rede deles, tudo certinho. Comunicação interna ele não tinha. Então hoje ele tem. Então também agilidade. A gente tem um expertise muito bom com clínicas. Por que com clínicas? Pega isso que eu te falei agora, essa informação. Imagina uma clínica onde você entra para falar, para ser tratado ou para esperar. Tem uma recepcionista, uma telefonista e uma atendente ali. É uma só. Ela fala com a pessoa, ela atende o telefone, ela... Imagina a gente colocar um sistema onde o sistema ajuda ela, onde ela consiga ver na tela que aquela pessoa não precisa de atenção naquele momento porque ela já escolheu o setor. Quero falar com o financeiro, reenviar um boleto. Fez automaticamente. Não precisa de interação humana. Eu preciso tirar uma dúvida. Aí ela entra. E ao mesmo tempo ela ganhou tempo para atender as pessoas que estão na porta. Estão chegando. O paciente, você pode esperar, o doutor vai te atender. Dá aquela atenção necessária. Exatamente. Então a gente dá muito valor a isso. Tem que ter o fator humano, mas a tecnologia tem que estar lá para te ajudar. Só que por trás, não pela frente. Você ainda é o relacionamento. A tecnologia veio para te ajudar. É perfeito, e unificar, né? Exatamente. Que eu acho que uma das questões de praticidade do dia a dia do empresário hoje, eu atendo e mentoro vários empresários, e o desafio geralmente é essa unificação. Perfeitamente. É igual, acho que eu comentei com você antes, a melhor ferramenta que eu tenho hoje na minha mão é o Outlook. Eu adoro isso. O Outlook lá do Windows, porque eu recebo e-mail, coloco ele na minha fila de atendimento ali, do que eu consigo resolver agora, o que eu não consigo, vou tratando, já crio meus lembretes, crio os meus invites, porque as minhas ferramentas estão integradas com o Outlook. Então eu vou marcar uma reunião, já tenho várias reuniões, eu marco lá, já está tudo lá, sei da minha agenda, com tudo isso integrado ao meu celular. Isto é, eu recebo mensagem, eu recebo lembretes pelo celular. Então, para mim, é a melhor ferramenta hoje em dia. Ainda mais eu que até falei com o pessoal, eu não confio mais na minha memória. Nós somos seres integrais, né? E isso que você traz é exatamente o que a inteligência desse empresário pode se beneficiar, porque daí eu também tenho tempo estratégico, né? Estou ali num único ciclo, eu consigo mensurar, visualizar, entender, direcionar. Tenho o meu time trabalhando também com um sistema que é interligado, então facilita muito. Então você tem um trabalho árduo pela frente, hein? Pelo amor de Deus, porque, olha só, também me corrija. O que eu vejo muito aí no mercado, assim, de empresários, tudo, eles gostam de falar, não, eu sou o cara da mão na massa, eu sou lá, eu tô junto, eu tô resolvendo, eu faço, eu sou elogiado porque eu resolvi. Aí eu falo assim, mas não é mais gostoso você ser elogiado por, tipo assim, a pessoa falando, nossa, você tem uma equipe que resolve, Uau, ao invés de ser a pessoa que resolve, não tem uma amplitude maior? Porque se você tem uma equipe, você não precisa pôr a mão na massa. Você precisa que a sua equipe saiba pôr a mão na massa. E aí eles confundem isso. Não sei, é minha visão. Poxa, para um pouquinho, treina melhor seu pessoal e vai fazer outras coisas. Vai ganhar dinheiro, né? Para todo mundo, mais fácil. E depende muito do perfil, né? Tem perfis de empresários que, de fato, é na força bruta. Tem alguns que... E tá tudo bem. Eu acho que em todos os cenários a gente consegue aplicar, né? Tanto essa sincronicidade... Mas aí você faz o contrário, né? Exatamente. Tipo assim, na linguagem dele. Eu sou o cara, eu sou o dono da empresa, mas eu não sou administrador. Então eu posso colocar alguém para ser administrador para mim. Puxa, uma das coisas que eu evidenciei é que você disse, eu não sou vendedor. Uau, tá, que legal. E agora? Aí agora eu boto uma peça que vai ser... E aí traz essa leveza. Exatamente. Porque não fica aquele caminho tão solitário dentro de uma construção. Porque acho que é isso mesmo, né? É a solidão, Exatamente. né? Nossa, eu tô fazendo tudo sozinho. Não, você não tá fazendo tudo sozinho. Você foi à frente de coisas que não era para você fazer. Você ficou à frente de todo mundo. Olha para trás. Talvez a sua solidão é porque você está olhando para frente demais. Olha para trás.
E quando se ignora, eu sempre costumo dizer assim, a inteligência está no time também. Né? Porque dali pode vir uma ideia incrível, dali pode vir uma solução, e muitas vezes, e eu não digo nem que é por mal, porque é pesado a responsabilidade de ser empreendedor, né? Aquela coisa do, poxa, eu sou responsável por X famílias, eu sou responsável por X decisões durante o dia. E esse espaço de abertura, de falar, poxa, vamos colocar aqui estrategicamente, vamos olhar. E vincula com o que eu te falei agora, de como conciliar a mão de obra para que isso seja inteligente. Mas é bacana isso que você está falando, né? Corrobora com uma coisa que eu sempre... Né? Questão de filosofia, mas eu sempre imaginei. O conceito do rei. Aquela velha história. O rei, enquanto ele é príncipe, ele é um singular. Quando ele vira rei, ele não é mais ele. Ele é o plural. Ele é o Estado. Então, quer dizer, ele fala em nome do povo. Ele é o povo. Lógico, Caio, né? Não vamos chegar na utopia. Uhum. Mas o que acontece? É basicamente isso. Se eu tenho uma equipe, é para que esta equipe trabalhe junto. Senão, se eu vou fazer sozinho, perdeu o sentido da equipe. Se a equipe não trabalha direito, também perdeu o sentido de equipe. Então, aonde está o erro? Volta para você. É onde, né, que você tem que talvez... se olhar, entender sua performance e você no seu perfil, né, Vivi, o que você faz, maturar isso, né? Talvez esteja lá, aquele empreendedor tá lá, aquele administrador tá lá, mas tá faltando, né, alguma coisa para... E tem muito caso, sim, que a gente acaba... Tá, vamos lá, vamos fazer o diagnóstico, perfeito. Ah, não, fulano isso, fulano aquilo lá. Tá bom, como é que você se comporta diante de uma demanda que esse fulano traz para você? E daí, não... Demanda negativa, né? Daqui, vezes, né? Aí vem o colaborador e diz assim, olha, eu não consegui resolver. E tudo. Não, daqui que eu resolvo. Não, isso aqui eu não consigo encaixar, não, daqui que eu faço. Ah, não, peraí. Não, isso aqui é minha especialidade, imagina. Daí eu digo assim, nossa, que legal. Você é o melhor colaborador da sua empresa, né? Boa, gostei. E... Colocar uma plaquinha sua lá, olha, o colaborador do mês, o CEO. Enquanto ele tá ali fazendo toda aquela demanda, ele não consegue pensar estrategicamente. Possivelmente as pessoas que trouxeram a demanda estão tomando um café. Acredito nisso também, piamente. Se eu estou ocupado, atuando, né, produzindo, eu não tenho tempo de pensar. Então, acho que... Aí entra a dificuldade, né? Você ter esse equilíbrio. Não, eu quero fazer um pouquinho, mas eu quero pensar também. E tem o outro extremo, né? Porque a gente falou de um centralizador, mas tem aquele que também delarga. Não, então você vai e faz. Tá, você vai e faz e no final das contas não acompanha a performance. E o que acontece? Resultado que não era aquele previsto. Por que você não entregou? Eu não sabia. Não sabia o que era e como eu não entregar. sabia, eu não entendi, não fiz, né? Então, por isso que olhar estrategicamente esse diagnóstico, essa visualização é importantíssima. Plenamente. E aí, como é que você entende isso, Luiz? Num contexto de visualização de futuro, né? Porque a gente está falando de uma construção até aqui de quem é o Luiz, do que realizou, do que fez e tudo mais. Quando você olha para frente, o que você vê? Na minha vida ou na sociedade? Nos seus negócios. Olha, graças a Deus, como eu te falei, a nossa empresa não é uma empresa grande, a gente pena muito ainda, lá tem que contar uma moedinha para deixar tudo certo, mas a gente não tem dívida, a gente consegue ter os nossos projetos, conseguimos pagar as nossas contas pessoais e temos objetivos futuros. Eu vejo potencial. Eu acho que quando você não tem potencial, quando você não vê potencial, é meio que um arquivo morto ali, tá parado. Eu acho que não sei mais para onde eu vou. Então é importante criar potenciais. Vejo isso na minha empresa, vejo isso pessoalmente, mas eu acho que precisa se criar potencial. Então acho que se você chegou num ponto onde estagnou, vamos pensar fora da caixa. E às vezes pensar fora da caixa, você não precisa pensar sozinho. Pensar fora da caixa, eu adoro, né? É que tem gente que distorce isso, né? Eu já estive em reunião de condomínio que o síndico vira, você tem que pensar fora da caixa. Ele me atacou, né? Falou, mas peraí.
Eu preciso pensar fora da caixa porque você está reclamando do conserto do portão. O que é pensar fora da caixa? O que significa isso exatamente? Eu comecei a filosofar e até hoje ele não fala comigo, mas tudo bem. Perdeu um amiguinho no caminho. Perdi, e é tipo o vizinho assim de 3 casas pra frente. Ele cumprimenta minha esposa, pra mim ele fecha a cara e passa. Mas você trouxe ele pro contexto que era real, né? Que precisava eu não sei se a gente começou a pensar fora da caixa ou ele entrou completamente na caixa e tá lá, né? E nunca mais saiu. Sabe, eu sempre fui ruim de nome, mas... Sabe a caixa de Schrödinger lá? Não, o gato pode estar morto, como pode estar vivo. Uhum. Acho que o sonho dele era que eu estivesse morto dentro da caixa, né? Tá na caixa lá, acho que... Agora. Então me diz aí, o que é, na tradução literal do que você acredita pensar fora da caixa? É criar estratégias. Eu não posso ir contra a maré, mas eu estou nadando na maré. Então o que acontece? Eu pegar o que acontece na sociedade, no meu meio, no meu entorno e transformar isso em algo produtivo para mim. Para mim, quando eu digo, tudo aquilo que tem responsabilidade sobre o mim representa, sobre o eu representa. Então se eu sou dono de empresa, se eu colaboro numa empresa, é para que eu e os meus consigamos sobrepujar, crescer e aumentar. Então, por exemplo, tecnologia, vou voltar para o começo. Eu falei, e a tecnologia, o que ela vai fazer? Ela vai tomar os empregos? Vamos criar alguma coisa para que ela não tome os empregos, muito pelo contrário, que ela dependa de nós. De novo, se eu sou um programador, se eu sou um cara que programo uma inteligência, se eu tenho falha, obviamente, por consequência, eu vou criar algo com falhas. Então eu preciso melhorar a cada dia. E se aquilo foi feito com falhas, ela precisa de quê? Manutenção. Quem faz a manutenção? Eu. Pronto. Eu vou trazer algo complementar dentro da inteligência de negócio que para mim traduz, né, dessa forma que você acabou de falar, a pensar fora da caixa, que é o que eu preciso de elemento para dar esse passo, né? Primeiro é olhar a previsão de risco, que eu acho que é uma forma segura de pensar fora da caixa, mas não ser irresponsável. O que é previsão de risco? Olhar o cenário de uma forma estratégica, que é o que de pior pode acontecer nesse cenário. Eu prevejo um risco que eu consigo alcançar. Esse é o primeiro ponto. De acordo com essa percepção, eu vou tomar uma decisão, ainda que ela seja um resultado X ou Y. Mas se eu tenho esses dois resultados, o primeiro é a previsão de risco, o segundo é o melhor cenário. Plano A, plano B. E aí, nesse contexto, eu tenho uma percepção, eu decido e eu vou agir. À medida que eu vou para ação, mas mensurando isso no caminho, aí o caminho é mais seguro. Porque praticamente você delineou ele já. A cada passo, entende? É um passo a passo que, poxa, aí eu... Mas o que acontece nesse primeiro momento? Eu preciso olhar para um invisível. Pensar fora da caixa para mim é... Isso aqui é óbvio. O que eu tô querendo além disso? E o que vai me trazer esse cenário? O que de fato eu vou alcançar? É o que eu realmente quero? Acho que é aquela coisa de você realmente colocar no papel. Isso. Eu tenho uma brincadeira que eu faço comigo mesmo. Eu tenho 3 planejamentos prontos. Eu falo ali, só falta o dinheiro. Só falta o investimento. Olha só, investidores. Gente, ó, invistam em mim. Que eu já montei esses cenários. Volto um pouquinho para a tecnologia. Fui lá no GPTeco lá da vida, me ajuda a montar. É isso, quero isso aqui, com isso aqui de... Ele montou. Eu fiquei abismado, falei, puta, ficou muito legal, ficou muito bacana. Então eu brinco com isso. Qual o cenário? Poxa, amanhã eu vou vender coxinha. O que será que tem de bom? O que tem de ruim? Mas tem tanta gente que vende coxinha, o que eu posso fazer de diferente para aquela coxinha? Onde eu vou vender aquela coxinha? Quem vai trabalhar comigo? E aí eu crio aquilo que um organograma de afazeres, de setores, de necessidades e custos. Eu não sou bom financeiramente, também sou, né? Mas bato ali. Então assim, eu ainda pego o calculador e fazer 2 mais 2, tá? 2 mais 2 pode ser 22. Filosoficamente falando. Então assim,
eu criei um planejamento. Usando essa piada, como eu não sou bom com matemática financeira, o que eu faço? Uso uma calculadora financeira, uso um sistema financeiro. Então, eu já estou criando as ramificações, as intersecções que vão me ajudar a montar uma empresa fictícia, ou não, no futuro. Então, eu faço isso. Então, eu já tenho no papel. E isso foi algo que um professor me falou uma vez. Tem dúvida? Tem ideias? Escreve. Você sabe que eu falei isso no outro podcast, eu fui... Metade me condenou, metade falou, gênio. Normal. Eu falei assim, eu gostava quando meus alunos colavam. Abusado. Por quê? Hoje em dia, o aluno, infelizmente, ele está fugindo da escola porque a escola não é um lugar legal. Traz ele para isso. Da cola. A cola, no mínimo... ele escreveu alguma coisa. Então, um pouquinho ele aprendeu, mais do que ele sabia antes. Então, e eu já provei isso. Se eu tomar a cola dele e mandar ele escrever, ele pode errar a pergunta. Mas não foi toda. Um pouco ele aprendeu. Então, ele soube. É igual uma vez eu vi um cara falando, acho que foi no Roda Viva, se não me engano. O livro. Por que tem esse negócio tão assim, livro, eu odeio ler. Porque é isso mesmo, odeia ler porque não é gostoso, não é atrativo. Ensina ele. Eu ensinei a minha filha a ler gibi, Mônica, essas coisas, ensinei mesmo. Hoje ela lê. Hoje ela lê, ela tá com 20 anos, ela pega livros, ela já leu Moby Dick, tem prazer nisso. Charles Dickens. Então assim, livros que ela gosta. Porque foi prazeroso. Então, na faculdade, na escola, foi tudo mais fácil. Porque ela puxou o pai. Odeio estudar. Pensamento filosófico, tudo bem? Bora. Isso que você está dizendo conecta demais com uma realidade empresarial. Porque se eu não tenho prazer, se eu não estou ali 100% no jogo, se eu não quero estudar, se eu não quero investigar, se eu não quero unir o que realmente precisa para essa empresa ter uma alavanca de sucesso, que é esse prazer que você fala na leitura, poxa, o que eu preciso para que seja também prazeroso o empreendedorismo? O que eu preciso para atingir os meus objetivos diante de toda essa construção? Se não ler um livro, mas traduzir os meus colaboradores, né? Pega uma palavra específica que você falou, construção. Isso eu trago mesmo pro meu dia a dia, pros meus colaboradores. Se eu te pergunto, sei lá, a fórmula de Bhaskara, você vai lá no Google, tá aqui, a fórmula é essa. Constrói isso para mim. Nossa. Faça isso no papel. Vai errar milhões de vezes, mas olha o caminho. O que eu fazia nos meus tempos de professor? Eu chegava, por exemplo, na aula assim, falava, não vou dar aula hoje não. Hoje eu vou dar ponto. Quem me respondeu uma pergunta? Quem matou a morte? Aí ficava aquela coisa, aquela bagunça, mas bagunça produtiva. Professor, qual é a resposta? Eu falei, que resposta? Não tem resposta. Não, mas você não fez a gente ficar lá a aula inteira. É um ócio criativo total, né? Mas não, aí que tá, não era o ócio. O caos. Você via os cadernos dele, eles escreviam páginas de a morte pode ser um ser de foice, que não sei o quê. Até que um chegou pra mim, aí é maravilhoso. Eu falei assim, tudo que eu queria, não a resposta, mas o que ele disse. Ele falou assim, professor, eu acho que você não tá falando da morte. Eu falei, tô falando do quê? Você tá falando da gente. Continua. Será que se eu ficar pensando na morte eu não morro antes? Eu falei, parabéns. Olha não só. Pela resposta, mas pela construção. E olha onde ele foi, né? Ele foi se enxergar no contexto. Tanto que eu faço isso com os meus colaboradores. E tal coisa, o cliente e tal, tem um problema, como é que a gente vai resolver? Não sei, vamos fazer junto. Como é que eu faria tal coisa? Que tenta lá. Pesquisa tal coisa pra mim. Entra lá no sistema tal, no manual tal, no documento tal, vamos tentar. Ele aprendeu. E isso é a maestria das empresas. Olha, eu tô com esse problema aqui. A gente acabou de falar sobre isso. Tá bom, como você solucionaria esse problema? É uma pergunta poderosa de volta. Eu não pego isso aqui e digo, deixa que eu resolvo, que eu sou o melhor. Tá bom, qual é a solução que você acredita? A gente pode construir isso junto. Olha como ficou diferente. Você sabe qual é o maior sucesso que a gente gosta de falar lá na empresa? Quando a gente perde funcionário. Promove ele pro mercado de trabalho. Exatamente. É mais ou menos. Lógico que não é bom. Perdi, vou ter que treinar outra pessoa.
Mas ele foi absorvido pelo mercado de tal forma que eu não consegui segurar. Gente, ó, aconteceu muito. Recebi essa proposta, a gente olha assim, não, eu vou junto. Me leva. Me leva, porque eu também quero uma proposta dessa. Mas assim, é coisa absurda. Da gente olhar meninos de 20, 21 anos, falar, olha aqui, ó, me ofereceram isso aqui para ser um coordenador, não sei o que, acabei de sair do estágio. Pelo conteúdo. Então a gente consegue treinar muito bem, principalmente nessa área de tecnologia, porque a gente é bem amplo, de uma forma que eles virem especialistas em detectar problemas, de dar consultoria dentro da empresa que ele trabalha. Tá, e você toca num ponto importante que também é uma crença, tá? No sentido de, poxa, eu não vou treinar o meu colaborador, vai que o mercado absorva. Só que você tem o grande desafio de não treinar e ele ficar. Eu acho que é pior, né? Uau, como? Eu acho que foi eu vi um comentário semelhante, assim, numa frase do... acho que do dono do Carrefour, se não me engano, não sei quem foi. Ele falou, você pode correr o risco dele ficar. É o maior aquele risco. Colaborador mal treinado. Então, assim, você vai perder de qualquer jeito. Sim. Não é melhor você... eu vou ter um trabalho de novo, de contratar e treinar, não sei o quê. Mas foi uma coisa boa. Pelo menos pra ele. No tempo que ele esteve aqui, como ele foi evoluindo, ele me trouxe resultados. Uhum. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro. E a conexão e a energia é sempre positiva, né? Sem dúvida. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa. E daí essa é uma das perguntas que eu vou fazer para vários empresários, para que eu também entenda da sua parte para cá o que significa para você inteligência em negócios. O que eu faço? Eu acho que a primeira coisa, a primeira inteligência que eu preciso ter é o que eu faço? O que eu tô fazendo? Se eu não conheço, se eu não me entendo, se eu não conheço o meu mercado, eu tô arriscando. Eu tô ali, sei lá, atirando pra todo quanto é lado. Então, uma das coisas que eu não entendia muito bem, mas comecei a entender, pesquisa de mercado é essencial. Mas esta pesquisa do mercado tem que ser interna. Eu me especializei, então eu consigo vender essa especialização. Ou não. Então eu acho que a inteligência aí por trás de tudo é o autoconhecimento. Para começar. É o primeiro passo. Primeiro passo. Maravilhoso. Bom, que conselho que você daria para empresários, né, que estão nos assistindo, para ser um líder, para ser uma pessoa mais estratégica dentro da empresa? Para de ser operacional. Vai ser líder. O líder que puxa a canoa junto, rema junto e ensina o pessoal a remar. Qualquer mercado, qualquer coisa, se eu posso estar abrindo um cachorro quente, uma barraquinha de cachorro quente, e eu vou colocar um colaborador. Se eu não ensinar ele corretamente a fazer o cachorro quente direito, que o pessoal gosta, que veio comprar, não vai adiantar. E ao mesmo tempo que eu ensinei muito bem essa pessoa e eu não deixei ele fazer, eu estou errando mais ainda. Então para de ser operacional, vira líder, vira estratégico. Pensa nisso, eu quero ganhar dinheiro. Porque assim, falta ambição, falta objetividade muito no mercado hoje em dia. A gente está numa necessidade muito grande de crescer, de tempo, mas o tempo você vai perder de qualquer jeito. Então perde antes, treina. Essa mensagem especificamente foi para empresários. Dentro do desenvolvimento de times, qual é uma mensagem que naturalmente você treina seus colaboradores e traz para eles com garra, com força? Eu não fico num lugar onde eu não goste, que eu não me sinta bem. Então transforma o seu escritório na sua casa e na casa deles. A partir do momento que eles se sentirem à vontade lá, lógico, com determinação, com objetividade e tudo, mas se eles se sentirem dentro da casa deles, é tudo muito mais fácil. Até na hora de você dar uma bronca. Até na hora de você falar, olha, você errou. Mas faz aqui, pô, cabeção, vamos aqui. Tá bom, desculpa, não sei. É muito mais fácil. Ele te ouve. Porque ele vai respeitar você. Respeito é importante, né? Essencial. Mas respeito não é agressividade.
Exatamente. Sabe aqueles empresários que gostam, "Poxa, você não cumpriu meta, que não sei o quê. Vai lá, por que a gente não cumpriu essa meta? Se coloca no contexto, né? Exatamente. Que é diferente do sair do operacional e soltar o barco. Não, você tá ali junto, você tá na construção. E tudo Sem mais. eufemismo, eu coloco isso pra mim. Eu falo que todo erro que cometemos foi culpa minha. Mas você não estava nem naquele projeto, foi culpa minha. Alguma coisa eu fiz de errado. Não passei, não ensinei, não estava junto. Então eu também estou no erro. Sempre. Mas também estou no acerto, tá? Eu também gosto de ser elogiado. Isso é bom porque as conquistas são importantes serem evidenciadas, né? E trazer também contexto de validação de que tá correto, de que tá no caminho certo. Eu também gosto de claro. Uma rasgação de seda. Parabéns, não sei o quê. Obrigado. Parabéns, Luiz. Você foi incrível nesse podcast. Tipo assim, que eu vou fazer daqui a pouco. Luiz, caminhando para as nossas considerações finais aqui, eu acho que nós trouxemos e entregamos um podcast muito rico, né? Não só de tecnologia, não só de procedimental, mas também com profundidade, né? Com a filosofia, educando, olha os 3 pilares aí presentes no nosso podcast, né? E pra gente encerrar, pra gente finalizar, qual seria uma mensagem que você gostaria de passar de forma abrangente, né? Integrando esses assuntos que a gente falou. Olha, sei lá, acho que como eu falei no início, vou usar essa mesmo, brincando um pouquinho, mas acho que os empresários têm que olhar mais pro abismo. Tá faltando isso aí. Eu não sei o que tem lá embaixo, não sei o que tem na escuridão. Vai lá olhar. Vai lá. Ou chama alguém que tem uma lanterna boa. É isso. Acho que arrisca mais. Arrisca mais. Perfeito. Maravilhoso. Isso foi um prazer te receber aqui. Prazer foi meu. Espero que nossa conexão o máximo possível que eu possa ser, mas e a nossa conexão vai além daqui, né? A gente já começou ali uma conversa inicial, inclusive sobre formas, network, que é um assunto que a gente não abordou, mas que pode ser também tema de alguma outra situação. Network, só puxando esse ganchinho aqui, porque você falou sobre isso comigo e eu achei muito interessante a sua forma, né, de evidenciar, de ter essas pessoas ali, de ser um hub de soluções também dentro da sua atuação, né? Eu não sou eu sozinho, nunca você. Então no meio corporativo, nós precisamos de nós. É um colaborador, um parceiro, um terceiro. É importante. Então, a gente tem que dar o verdadeiro valor para essas pessoas, porque às vezes numa conversa saem ideias, saem projetos. Na verdade, sai muito, né? Em muitas conversas saem os maiores projetos que posso imaginar num bate-papo, tomando um vinho ali, um café. Então, precisa de mais isso. Então, o network precisa de mais empresários conversando com mais empresários. Acho que falta um pouquinho isso. As rodadas de negócios que eu via e tal, ainda não tinha, do meu ponto de vista, faltava um pouquinho de profundidade, um pouquinho de humanidade. Vamos lá, vamos falar, vamos brincar, quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você faz? Então, isso é importante. Nessa conversa, você cria empatia, você cria conhecimento bilateral. Poxa, conheci uma pessoa legal lá, Viviane, eu acho, não sei o que, trabalho no meio jurídico. Poxa, ela pode fazer uma mentoria para os meus gerentes. Poxa, eu vou conversar com ela. E é aí que vai. Eu acho que o network precisa ser mais explorado. E ser intencional também, né, Luiz? Ser intencional, exatamente. Dentro das metodologias aqui, inclusive, é uma das questões, porque muitas parcerias, muitos projetos incríveis se perdem pela falta de alinhamento. Então, numa conversa dessa, puxa, super interessante. Qual é o meu objetivo? Qual é o seu objetivo? De que forma que nós pretendemos um resultado? Qual é a forma de prestação de contas? Então, começa numa conversa ali embrionária, né? São os melhores papos e tudo mais, e depois profissionaliza um pouco isso, né? E aí eu acho que é o caminho. E sem medo de querer ganhar e compartilhar, sabe? Vamos lá, como é que é esse projeto? Vamos fazer o seguinte, vamos rachar 50-50? Tanto gasto quanto lucro? Vamos. Pronto, põe no papel, tá lá acordado, ninguém vai sair no prejuízo, muito pelo contrário, daí vai surgir mais. Então eu acho que
E ideias que se conectam, né? Ideias que se conectam, exatamente. O seu podcast, inclusive. É o ConectaCast. ConectaCast. Isso, que a gente fala muito de network, essas coisas. Como tem sido pra você? É uma experiência nova, porque como eu falei no início, eu sou muito tímido, eu não gosto de falar assim, essas coisas, assim. A coisa tem que acontecer. E a gente tá conseguindo fazer um podcast igual aconteceu aqui hoje, que seja natural. Então você tá falando lá, você vai muito erro de português, nós vemos, nós fomos. Mas... Passou a mensagem. Passa a mensagem. Isso, boa. Então tá sendo uma experiência muito bacana, muito legal. Você já tem uma experiência maior, então sabe como é que é. Não, e aí conecta com o que a gente falou, né? De abrir a boca e mandar pro mundo o que eu tenho, que você tem. Compartilhar, né? Compartilhar. Uhum. Que é também um caminho de prosperidade, né? O dar e receber. Exatamente. Por isso que eu acredito muito, sabe, no serviço voluntário. Acho que ele também te engrandece. Também no meio corporativo. Então acho que é o tipo de coisa que às vezes você sente uma necessidade, pô, tá faltando alguma coisa. Às vezes é isso. Vai ajudar alguém, vai fazer alguma coisa que é bacana. Ser um doador, né? Ser também. Um doador, boa. Importantíssimo. Sensacional. Eu te agradeço muito. Esse nosso bate-papo foi maravilhoso. Né? Gostei também, muito, muito bom. Muita gente vai se beneficiar com esse conteúdo. E você por aí, fique ligado. No próximo episódio, já tem uma divulgação aí de quem será o próximo convidado. Te trará também insights importantíssimos sobre como atuar no mundo empresarial. E esse foi mais um episódio do Pode Vivi. Luiz, de que forma que essa galera também pode se conectar e te encontrar nas redes sociais? É mais fácil achar a gente lá pelo endereço do nosso ConectaCast, que é o ConectaCast oficial, lá no Instagram, e lá tem acesso a todas as nossas redes, todos os nossos contatos. Segue lá. Perfeito, foi um prazer estar com você aqui hoje e fique ligado no próximo episódio do Pode Vivi.